Olá, eu sou professor Eustáquio do IFTM Campus Uberaba. O tema de hoje refere-se à República Velha no Brasil, também conhecida como a Primeira República. E antes de tratarmos da República Velha, falaremos um pouco sobre o fim da monarquia no Brasil. Por que ocorreu o golpe de Estado, o golpe militar que depôs o longevo governo de Dom Pedro II, da dinastia dos Bragança? Na verdade, a proclamação da República ela teve a participação de setores militares, cafeicultores, principalmente de São Paulo, e classe média urbana, descontentes com o desenvolvimento do país, descontentes com a pouca participação e representatividade política. E assim, a monarquia caiu sem resistência e muito menos não houve participação popular e nenhuma guerra civil para depor o presidente, ou melhor, para depor o monarca Dom Pedro II. Assim, poucos dias depois, a família real foi exilada para a Europa. Mas cabe a pergunta, por que a monarquia perdeu ostentação política? Por que caiu o governo de Dom Pedro II? Primeiramente, falaremos da questão religiosa. Na concepção dos positivistas, na concepção dos republicanos, não era mais tolerável a intromissão do Estado na questão religiosa. Na verdade, é a crise do padroado. Depois que o Papa lançou a bula Syllabus, proibindo que os católicos frequentassem a maçonaria. Pelo padroado e pelo beneplácito, todas as determinações papais só valeriam no Brasil com a anuência do imperador. E, diante disso, dois bispos de Belém e de Olinda desrespeitaram as determinações de Dom Pedro. E nessa queda de braço, ao ficar ao lado dos maçons, ele perdeu o apoio da Igreja Católica. Não que os padres, os bispos, ingressassem no movimento republicano, mas eles deixaram de apoiar quando a monarquia já estava fragilizada. Outra questão importante também é a questão militar, talvez a mais importante. Quando, após a Guerra do Paraguai, o exército sai fortalecido e, politicamente, ele passa a criticar o imperador pela imprensa. E, ao criticar o imperador pela imprensa, há a prisão. Dom Pedro autoriza a prisão dos oficiais, dos tenentes-coronéis Cunha Matos e o Sena Madureira. E por quê que esses militares que criticaram o imperador pelos jornais, o que era indisciplina e falta grave? É porque o exército passa a defender a libertação dos soldados negros que participaram da Guerra do Paraguai, além dos atrasos nos soldos militares, nos salários dos militares, e no pouco investimento no Exército. E assim, o próprio Marechal Deodoro vai derrubar o gabinete do primeiro-ministro Visconde de Ouro Preto. E assim, o próprio Marechal Deodoro, embora não fosse um republicano convicto, embora fosse amigo de Dom Pedro II, ele trai o imperador e vai coordenar o movimento de proclamação da República. Ele foi um republicano de última hora. E a última, e também extremamente importante, é a questão escravista. Quando, ao assinar a Lei Áurea, sem pagar indenização aos fazendeiros, eles se sentiram traídos e deixaram de apoiar. Assim, essas três questões abalaram as estruturas do Império. E sem falar também que o próprio movimento republicano que cresce na capital do país, no Rio de Janeiro, e o modelo era o norte-americano. O objetivo
seria proclamar uma república num modelo federalista com ampla autonomia para os estados. Bem, e quais são as características dessa primeira república, né? Quem passa a comandar politicamente o país, os grandes cafeicultores, principalmente de São Paulo e Minas Gerais, que se revezavam no poder, né? Não se esqueçam que o governo de Dom Pedro II, a monarquia, ela tinha sustentação política, principalmente nas antigas elites do Rio de Janeiro e Nordeste, mais representadas do que os cafeicultores paulistas e mineiros. Importante afirmar que permaneceram as mesmas estruturas socioeconômicas, não é? Elas não foram alteradas, né? Desde o período colonial, a economia brasileira ainda era de plantation, agricultura de exportação, monocultura e latifúndio. E a riqueza nacional continuou concentrada nas elites, né? Enfim, praticamente nada mudou, né, em termos socioeconômicos. E os projetos? Quais eram os projetos de uma república no país? Os militares, né, principalmente os positivistas, né, queriam um Estado forte, centralizado, né? E aí eles foram buscar influência na filosofia de Auguste Comte, francês, né? E, inclusive, o lema dos positivistas, né, o amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. Esses positivistas queriam uma república ditatorial, em que o exército detivesse o poder. E, a princípio, né, o golpe militar levou ao poder os dois militares, os generais Marechal Deodoro e o seu vice, Marechal Floriano Peixoto. Bem, é a chamada República da Espada, que governou num primeiro momento. O outro grupo era ligado mais aos setores urbanos, advogados, profissionais liberais, como professores, médicos. O que eles vão buscar influência? Na chamada República Jacobina, lá do Robespierre, na fase mais radical e popular da Revolução Francesa, né? Esse grupo, né, queria uma república com ampla participação popular, né, e que essa república implementasse reformas sociais. E, obviamente, esse grupo mais popular, ele não chegou ao poder. E o outro grupo, o grupo economicamente mais consolidado, é que vai se estabilizar e consolidar e governar por praticamente toda a República Velha. É a chamada República Liberal, coordenada pelos cafeicultores paulistas, depois da Convenção de Itu. Os principais nomes desse grupo serão ex-presidentes, como Prudente Moraes e o Campos Salles. E o modelo é o norte-americano, um Estado, né, com mais descentralização política, um Estado federativo, com maior autonomia. E esse grupo é que vai deter o poder durante a República Oligárquica. No primeiro momento, a República da Espada, os militares no poder, né, e logo depois, quem detém o poder econômico, os grandes cafeicultores, vão deter também o poder político. E vão governar até 1930, quando Getúlio Vargas dá um golpe de Estado e acaba com a política do café com leite. Bem, conforme já adiantamos, a República da Espada, durante 5 anos, os militares vão governar o país. Deodoro da Fonseca e o Marechal Floriano Peixoto. Bem, primeiramente, essa República da Espada teve um governo provisório, né? E o líder do movimento, o Marechal Deodoro da Fonseca, acaba assumindo o comando do país. Ele não era político, era um homem dos quartéis. E assim, as primeiras medidas nessa fase provisória, ele acaba com as instituições, ele varre as instituições
do Império, como o Conselho de Estado, que é o órgão de assessoria do imperador. Ele extingue também o quarto poder, o poder moderador, que dava o direito do imperador nomear e demitir ministros, fechar o Congresso, nomear governadores e intervir nos outros 3 poderes. Ele é extinto. Outro órgão importante, que era uma reivindicação dos republicanos, é a extinção do padroado. Não é? E o Estado deixa, né, de pagar os salários dos padres e bispos, e o Estado passa a não mais intervir nas relações com a Igreja, né? E estabelece também, né, o fim do Senado vitalício, porque na época do Império, o senador eleito ele exercia o seu poder até o fim de seus dias. Outra importante determinação, que o Brasil agora passa a ser um Estado laico. Ele não tem mais religião oficial. Embora o catolicismo permanecesse como principal religião, mas não tem mais ele como religião oficial. É o fim do padroado na prática. Institui também o casamento civil, porque antes, no Império, era só o casamento religioso, né? Passa a ser agora nos cartórios. Estabelece também a própria certidão de nascimento, passa a ser agora feita nos cartórios. Antes era o batismo da Igreja Católica. E outra questão importante foi a grande naturalização de estrangeiros residentes no Brasil, para facilitar a vida dos migrantes que chegavam em grande quantidade ao país, né, atraídos pela expansão da cafeicultura em substituição à crise da mão de obra escravocrata. Outra importante questão é a implantação do federalismo, com a transformação das províncias em estados da federação. Outros valores importantes também, a escolha da nova bandeira. A princípio, o modelo era copiar a bandeira norte-americana e depois estabeleceram que as cores da dinastia de Bragança dos Habsburgo, né, o amarelo e o verde, permaneceriam, né, e com o lema Ordem e Progresso, tão caro aos positivistas, né, e o brasão da República, conforme as imagens à direita. É necessário também agora consolidar os símbolos nacionais, além da bandeira e do brasão republicanos, a escolha de um herói nacional. Quem seria o líder da República? O tenente-coronel Benjamin Constant, lá do positivismo, né? O professor dos oficiais, dos jovens oficiais das Forças Armadas? Seria o Marechal Deodoro? Floriano Peixoto? Não. O escolhido, então, foi Tiradentes, né? Que foi santificada a sua figura, exaltada, né, como o pai da pátria, né? Cria-se um mito do nome de Tiradentes, inclusive é transformado em grande feriado nacional, o 21 de abril, a morte de Tiradentes. E a convocação das eleições para a escolha, para a formação da Assembleia Constituinte, em que esses deputados elaborariam a nova Constituição do país, a Constituição Republicana. Bem, nessa fase ainda provisória, nesse momento inicial, o ministro escolhido para gerir a economia do país foi o intelectual, o advogado Rui Barbosa, um dos maiores intelectuais do país. E aí, essa política econômica de Rui Barbosa foi chamada de encilhamento pelos críticos, né? Qual era o objetivo dessa política econômica do ministro Rui Barbosa? Fazer uma ampla reforma financeira para industrializar o país. O Brasil tinha acabado recentemente com a escravidão, através da Lei Áurea, de 1888, e é necessário, então, agora, aumentar a circulação de dinheiro no país. Assim, o principal meio era aumentar a emissão de papel moeda, sem as reservas em ouro,
conceder empréstimo aos empresários com financiamentos a juros baixos e protecionismo alfandegário. Qual o objetivo disso? Apoiar a industrialização do país. Tá? Só que o plano foi mal gerido, mal fiscalizado e acabou se transformando num grande fracasso. Grande crise econômica, a inflação disparou devido à emissão de papel moeda, emissão de dinheiro sem as reservas em ouro. Né? Houve um aumento exagerado do custo de vida, grande especulação financeira na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, com essas ações, né, dessas empresas, criadas muitas empresas fantasmas que existiam só no papel, e além de muitas falências. Assim, o fracasso do encilhamento causa a demissão do ministro Rui Barbosa e a crise do governo do Marechal Deodoro. Bem, depois de mais de um ano de conversações, né, de emendas, discussões lá no Congresso, ficou pronto, em fevereiro de 1891, a segunda Constituição do país, a primeira da República. Então, conforme era sonho dos republicanos, né, ela foi inspirada na Constituição dos Estados Unidos. Né? Implanta-se no Brasil agora uma república federativa, com os estados ganhando mais autonomia para eleger os seus governadores, né? Para gerir os assuntos políticos e econômicos, com maior autonomia, né, para esses estados. Estabelece também que é um regime presidencialista de governo e a divisão dos três poderes. Percebam que passa a não mais existir o poder moderador, executivo, legislativo e o poder judiciário. Né? E o legislativo é bicameral. Estabelece agora a Câmara de Deputados e o Senado Federal. A Câmara de Deputados, um mandato de 4 anos, sem direito à reeleição, e o Senado, com um mandato de 8 anos, sem direito também à reeleição, para presidente da República. O voto aberto, ou seja, o voto não era secreto, o voto passa a ser universal, masculino, e assim, ao estabelecer algumas restrições, ao excluir mulheres menores de 21 anos, analfabetos, mendigos, padres, soldados, né, ela diminui o quórum eleitoral, ela diminui o número de eleitores em relação ao Império. Olha que coisa absurda. Né? O voto passa a ser universal, mas ao excluir mulheres menores de 21 anos, homens menores de 21 anos, analfabetos, mendigos, padres, soldados, exclui a maioria da população brasileira. Continua elitizado o processo eleitoral. As eleições diretas, exceto essa primeira eleição presidencial, porque, por acordo entre o presidente Deodoro e os congressistas, a primeira eleição para a escolha do próximo presidente, ela foi pelo colégio eleitoral. O Deodoro foi escolhido pelos deputados. E finalizando aí, um Estado laico. Não tem mais religião oficial, desde a Constituição Republicana de 1891. É o fim do padroado. Bem, assim, continuando o governo de Marechal Deodoro, mas agora eleito pelo Congresso, né? Nessa fase constitucional, um mandato de 4 anos deveria durar até 1891. E assim, essa fase constitucional, começam os atritos entre o presidente da República, um homem dos quartéis, autoritário e antidemocrata. E ele não aceitava dividir o poder com o parlamento. E aí já há um embate entre os militares e os cafeicultores paulistas, que defendiam o maior federalismo, a maior descentralização do poder. Assim, apenas 9 meses após as eleições, Deodoro, insatisfeito com o andamento da política
insatisfeito com o Congresso, que barrava, porque ele queria governar por decretos, ele, então, de forma autoritária, de forma ditatorial, fez Congresso e decreta estado de sítio no país. O estado de sítio é permitido, não é? Quando há risco de uma convulsão social, uma guerra civil, né? E assim, com a decretação de estado de sítio, é um estado policialesco, polícia nas ruas, toque de recolher, imprensa censurada, congresso fechado. Havia o risco de uma guerra civil no país? Não. O país estava em guerra contra outro país? Também não. O povo estava nas ruas, ameaçando as instituições, a integridade do presidente? Também não. Na verdade, foi um ato autoritário e ele não poderia fazer isso porque já não tinha mais o poder moderador. Se fosse na época do Império, na época de Dom Pedro II, ele teria esse direito legal com o poder moderador para fechar o Congresso. Mas agora, não mais. E assim cresce a oposição. E a oposição virá muito forte dos cafeicultores, somente São Paulo, setores do Exército, principalmente o grupo ligado ao Floriano Peixoto, né, que queria assumir o comando do país, a própria Marinha, né, de guerra, e aí a Marinha vai ameaçar uma guerra civil no país para forçar a renúncia do Marechal Deodoro como presidente. E, principalmente, os trabalhadores insatisfeitos com o autoritarismo e a inflação da crise do esfriamento lá do Rio Barbosa. Assim, em novembro de 1891, em reação ao fechamento do Congresso, ao autoritarismo do presidente Deodoro, explode a revolta na Marinha, a primeira revolta da Armada. E assim, a Marinha de Guerra ameaça bombardear o Rio de Janeiro, né, os navios de guerra, os encoraçados, ancorados na Baía da Guanabara, ameaçam bombardear o Rio de Janeiro, caso Deodoro não renuncie. E assim, desgastado, chateado com o andamento da política, ele renuncia. Não esperou nem o primeiro ano de mandato, né? E aí esse governo constitucional termina melancolicamente, né, com a renúncia do imperador, ou melhor, com a renúncia do presidente Deodoro da Fonseca. Bem, e o vice era o Marechal Floriano Peixoto. Floriano Peixoto vai ter uma importante função. Ele vai consolidar a República, vai afastar seus inimigos políticos e vai ser apelidado de Marechal de Ferro, o consolidador da República. Assim, para controlar a situação e combater a revolta da Armada, ele manterá o estado de sítio e, para ganhar o apoio popular e para diminuir a pressão desses setores populares, né, insatisfeitos com o crescimento da inflação, do custo de vida, o que o presidente vai fazer? Ele vai decretar a redução do preço dos aluguéis e dos gêneros alimentícios, vai estabelecer também a construção de casas populares, e aí ele ganha o apoio popular, coisa que o presidente anterior, o Deodoro da Fonseca, não tinha, né? Bem, e o que determinava a Constituição? O artigo 13 da Constituição de 1891 determinava que, caso o presidente da República eleito não tivesse pelo menos 2 anos de mandato, o vice deveria convocar eleições em 3 meses. Tá? Bem, o Floriano deu de ombro e falou, olha, esse artigo não vale para mim, porque a Constituição determina voto em eleições diretas. Assim, o que vai se estabelecer? Os generais inimigos de Floriano fazem um abaixo-assinado exigindo imediatamente a convocação de eleições gerais, alegando que o Floriano Peixoto estava ilegalmente, porque já haviam passado
mais de 3 meses de mandato e ele não convocou eleições. Assim, num ato autoritário, ele afasta todos os militares que assinaram o manifesto de oposição e afasta também todos os governadores que apoiaram a convocação de novas eleições. Legalmente, ele não poderia fazer isso porque os governadores foram eleitos e agora o presidente não tinha o poder de intervir nos estados, afastando os governadores. Bem, assim explode a segunda revolta da Armada. A primeira foi contra Deodoro, lá em 1891. Agora, a segunda revolta da Armada. Com o mesmo discurso, a Marinha se opõe ao presidente Floriano Peixoto e ameaça o Rio de Janeiro. A imagem aqui na Baía da Guanabara, ameaçando bombardear o Rio de Janeiro caso Floriano não renunciasse. E assim, com apoio popular, por causa das medidas como tabelamento dos preços, melhora nos salários, construção de casas populares, ele ganha adesão popular. E já que a Marinha de Guerra estava fazendo oposição ao seu governo, ele vai comprar navios dos Estados Unidos e vai combater os rebeldes. Não é? Ele depura também aqueles inimigos do exército e combate a Armada. Não é? E esse contra-ataque do Floriano, a Armada, então, vai para o sul do país, os rebeldes da Marinha vão para o sul do país apoiar uma revolta que explodia no Rio Grande do Sul, também em oposição ao Floriano, a chamada Revolução Federalista, que veremos a seguir. Bem, o que estava acontecendo no Rio Grande do Sul? A chamada Revolução Federalista, de 1893 a 1895. Acontece que a Constituição gaúcha permitia a reeleição, e assim o governador Júlio de Castilhos ganhou mais uma eleição. Ele era do PRG, o Partido Republicano Gaúcho, né? Também chamados de pica-paus. Esses castilhistas eram defensores de uma república positivista fortemente centralizada e apoiavam o presidente Floriano Peixoto. Enquanto isso, a oposição, derrotada nas eleições, chamada de Partido Federalista, lá no Rio Grande do Sul, os chamados maragatos, eles defendiam um maior federalismo, uma maior descentralização do poder. E assim, esses rebeldes federalistas ganharam apoio dos inimigos do Floriano, da Marinha brasileira. E essa revolta gaúcha vai se expandir para o Paraná e Santa Catarina, ameaçando, inclusive, chegar a São Paulo. Era uma questão, agora, né, uma guerra civil de grandes proporções, ameaçava o início dessa república. Né? E assim, Floriano Peixoto, com apoio dos pica-paus, com apoio do governador Júlio de Castilhos, ele vai derrotar a revolta da Armada, a Marinha de Guerra e os próprios federalistas. Essa revolta federalista gaúcha, ela vai gerar a morte de 10 mil pessoas. Os federalistas foram derrotados. E a capital catarinense, que foi libertada pelas tropas do Floriano Peixoto, a capital passa a se chamar Florianópolis, em homenagem ao Floriano Peixoto. Bem, consolida-se a República, afastados os rebeldes da Armada e os rebeldes federalistas, os rebeldes gaúchos, os chamados maragatos. Bem, para terminar, em 1895, o país está pacificado, o Marechal Floriano conseguiu consolidar a República, né? E aí terminava o seu mandato. Né? E assim, em 1894, há eleições e o político paulista Prudente Moraes vai iniciar a chamada República Oligárquica, vai iniciar a chamada política do café com leite. Né? Termina a República da Espada, termina o governo militar,
quem passa a assumir o comando do país são os cafeicultores de São Paulo e, posteriormente, revezando-se no poder com os mineiros. Bem, para falar dessa república oligárquica, é importante entender como que se deu essa construção desse poder dessas oligarquias no país. É importante entender a prática política do coronelismo, do fisiologismo político, né? A política baseada nas fraudes eleitorais. O importante é ganhar as eleições, não importa quais meios utilizados. Assim, essa herança do coronelismo ainda permanece muito viva na política no país, né? Baseada no voto cabresto, na manipulação das eleições, nas fraudes, na compra de votos, as eleições baseadas na violência, na coação aos eleitores, na troca de favores, na barganha eleitoral, nos currais eleitorais. Assim, esse coronelismo estava na base da estrutura de poder das oligarquias lá nos municípios. Outra medida importante de base de sustentação dessas oligarquias é a política dos governadores, também chamada por política dos grandes estados. Do segundo presidente dessa república oligárquica do Campos Salles, né? O que ele estabelece? Um pacto federativo com os governadores para atrair o apoio dessas oligarquias regionais e estaduais, para enfraquecer a oposição, não só nos estados, mas também no Congresso. E dentro do Congresso, como instrumento dessa política dos governadores do Campos Salles, a Comissão de Verificação de Poderes. Essa Comissão de Verificação de Poderes tinha a função de investigar como ocorreu o processo eleitoral e diplomar os deputados eleitos para o Congresso. E, na verdade, essa Comissão de Verificação de Poderes, escolhida a dedo lá no Congresso por representantes favoráveis ao presidente Campos Salles. E, assim, eles enxergavam fraudes apenas nos candidatos da oposição. E aí, na verdade, essa Comissão de Verificação de Poderes não dava posse aos deputados eleitos pela oposição. Assim, graças a essa Comissão de Verificação de Poderes e graças a essa política dos governadores, a oposição se fragilizava e consolidava o poder desses dois grandes estados, os maiores produtores de café do país, São Paulo e Minas, os estados mais populosos, com maior número de deputados, maior número de eleitores. Obviamente, eles vão se alternar no poder, né? É claro que, embora esse pacto da política do café com leite, né, houve reações, né, principalmente dos estados do Nordeste, né, que ficaram fora do poder central. Bem, em 1906, houve a assinatura do Convênio de Taubaté, lá no Vale do Paraíba, um dos grandes produtores de café do Brasil. Na verdade, esse Convênio de Taubaté, uma intervenção do Estado na economia, né? O café, ainda, as exportações de café ainda representavam mais de 70% da pauta das exportações brasileiras. E só que havia um problema. Os preços internacionais do café nas exportações havia caído drasticamente, né? Havia uma superprodução, o preço do café no mercado internacional caiu, causando grandes prejuízos aos cafeicultores. A situação era tão desconfortável que a saca de café vendida não pagava os custos de produção. E assim, como os cafeicultores tinham muita influência na política do país, e a economia brasileira dependia muito ainda das exportações do café, os cafeicultores pressionaram o presidente e assim se estabeleceu esse pacto, o Convênio de Taubaté, determinando que o governo iria comprar esses excedentes de café
para equilibrar a oferta com a procura e estocava esse café excedente não exportado. O que o governo queria com isso? Diminuir os estoques excedentes. Com isso, o que ele queria fazer? Intervir na economia, diminuindo a oferta para o preço permanecer em alta, né? E como seria pago esse café comprado pelo governo e estocado? Através de empréstimos estrangeiros, né? Empréstimos internacionais, e aumentando também os impostos para a população brasileira, né? Então, vejam, na verdade, o que o governo fez? O que o presidente fez? É a chamada socialização das perdas. O país se endividava com os empréstimos internacionais, né? Ampliava sua dependência externa, exatamente para salvar os cafeicultores. E isso prejudicava a maioria da população brasileira, né? Ou seja, quem tem o poder econômico, no caso os cafeicultores, vai ter também o poder político para pressionar o governo e salvar os cafeicultores, né? O que deveria ter sido feito, né, a princípio, né? Fazer esse pacto apenas uma vez e deixar claro para os cafeicultores para que diversificassem a produção, né? O Brasil não poderia ficar dependente somente das exportações de café, né? E a crise de 29, né, 23 anos depois do Convênio de Taubaté, deixou claro para o país não depender tanto das exportações do café, né, quando os preços despencaram novamente. E assim, os cafeicultores tinham a garantia, né, toda vez que tivesse uma super safra, toda vez que tinha excedentes que não conseguiam ser exportados, o governo intervinha na economia. Bem, outro produto importante que se tornou o segundo na pauta das exportações, a borracha, extraída das seringueiras amazônicas. Durante 1890 até 1910, nesses 20 anos, né, o Brasil teve um boom nesse chamado ciclo da borracha, né? E isso se deve principalmente com a expansão da indústria automobilística, que demandava cada vez mais o consumo dessa borracha brasileira, né? Extraída nessa região norte, Pará, Amazonas e Acre, e um produto essencialmente para exportação, para a indústria pneumática, para a indústria automobilística. Assim, esse produto, né, ganha relevância, né, mas foi um curto período de apogeu dessa borracha, né? Foi nessa época de ascensão da borracha a construção do belo palácio, o Teatro de Manaus, né? Belém também foi privilegiada com, olha a beleza da arquitetura desses palácios, né? Como o Teatro Nacional de Manaus e de Belém. Nessa época também, esses barões da borracha foram responsáveis também pela modernização, pela iluminação pública, pela modernização das capitais Belém e Manaus, né? Até o próprio Henry Ford, o poderoso industrial norte-americano, resolveu construir uma cidade no meio do nada, lá no Pará, a chamada Fordlândia, banhada pelo rio Tapajós, né? Durante 2 décadas, Ford sonhou em criar um império para a produção de borracha para suas indústrias automotivas lá nos Estados Unidos, e acabou se transformando num grande fracasso. Hoje, a cidade está praticamente abandonada, né? É um pequeno povoado que não se desenvolveu, né? E essa decadência está associada principalmente pela baixa produtividade, né, da produção brasileira, mas principalmente também pela concorrência da produção asiática,
das colônias inglesas, né, no sudeste da Ásia. E, após a Segunda Guerra Mundial, também com uma nova invenção, a produção da borracha sintética. Bem, foi nessa época da República Velha, ou Primeira República, a expansão do território brasileiro. E o grande nome da política externa, o diplomata, o Barão do Rio Branco, né? O principal responsável pela política externa brasileira. E a maior atuação dele foi quando adquiriu o Acre, em 1903, pelo Tratado de Petrópolis. Bem, vamos contextualizar como que o Brasil comprou o Acre. Quando da expansão da economia das seringueiras, né, com a economia da borracha, de 1890 até 1910, o Brasil, né, muitos brasileiros, principalmente do Nordeste, foram em busca dessa riqueza, desse ouro branco, o látex da seringueira. E muitos brasileiros invadiam o território boliviano, porque o Acre, até então, pertencia à Bolívia. O governo boliviano, temendo perder esse território, insatisfeitos com a presença de brasileiros extraindo o látex das seringueiras bolivianas, o governo boliviano, então, arrendou a extração das seringueiras do látex a uma empresa inglesa, a Bolivia Syndicate, e tratou também de expulsar esses invasores, os brasileiros da região. E aí um atrito internacional se fez, ameaçando, inclusive, uma guerra entre Brasil e Bolívia. Assim, a questão foi solucionada quando, pelo Tratado de Petrópolis, de 1903, o Barão do Rio Branco fez uma proposta ao governo boliviano em comprar o Acre por 2 milhões de libras esterlinas, a moeda inglesa, né? E o Brasil também se comprometeu a construir a famosa Madeira Mamoré, uma ferrovia para que a Bolívia escoasse a sua produção, para que a Bolívia tivesse acesso ao Oceano Atlântico para escoar a sua produção pelos rios Madeira e Mamoré. E assim a ferrovia Madeira Mamoré ela daria à Bolívia o acesso ao Oceano Atlântico pelos rios Madeira e Mamoré, afluentes do rio Amazonas. E assim, o Brasil anexou mais um território ao seu enorme, né, território, que seria o Acre. Tratado de Petrópolis, do Barão do Rio Branco. E essa ferrovia, hoje, ela está praticamente, né, ela foi abandonada. Porque quando a ferrovia ficou pronta, a borracha já estava em decadência. Essa ferrovia, Madeira Mamoré, ficou conhecida como a ferrovia da morte, né? Devido às doenças tropicais, mataram milhares de trabalhadores. Até trabalhadores chineses foram trazidos para a construção da Madeira Mamoré. Bem, outra questão importante desse período, já no contexto da Primeira Guerra Mundial, o Brasil teve um surto industrial, né? Esse surto industrial foi impulsionado pela eclosão da Primeira Guerra Mundial. Ele começa em 1914. O que estava ocorrendo? A Inglaterra era a nossa grande parceira econômica. E assim, o Brasil ficou impossibilitado de importar os produtos ingleses, porque a Inglaterra estava em guerra, a Primeira Guerra Mundial. E assim, importante, isso acabou gerando, não é, um estímulo à nossa industrialização. Os capitais advindos da cafeicultura, a mão de obra ampliada com a chegada de imigrantes em grande escala, principalmente italianos, né, para São Paulo. E assim, a chegada de imigrantes, a inserção da indústria, não é, vai gerar uma certa urbanização no Brasil.
e formam-se novos grupos sociais. Uma burguesia industrial, advinda da cafeicultura, né, dos grandes exportadores de café, uma classe média urbana com esses novos negócios, com a ampliação do comércio, né, com a ampliação do setor de serviços, bancos, seguradoras, e o próprio operariado urbano, essencialmente estrangeiro, essencialmente italiano. Bem, nesse mesmo período, em 1906, um deputado criou a chamada Lei Adolfo Gordo. Essa lei determinava o exílio, a deportação de todos os imigrantes envolvidos em sindicatos e em greves. Tá? Por quê? Como todo início de processo de industrialização, ao longo da história, a mão de obra é extremamente explorada. E como no Brasil não havia proteção a esses trabalhadores, não havia uma assistência social, uma previdência, e diante dos baixos salários e as péssimas condições de trabalho, explodiram as grandes greves. E aí essa lei já previa a expulsão desses imigrantes envolvidos nessas atividades ditas subversivas. Bem, e assim, com o crescimento das indústrias nas grandes cidades brasileiras, né, principalmente São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Salvador, né, começa a se organizar um movimento operário. E diante dessa grande exploração dos trabalhadores, sem carteira assinada, salário mínimo, previdência social, indenização por acidente de trabalho, né, proteção ao trabalho feminino e proibição do trabalho infantil. E assim formam-se os primeiros sindicatos. E a forma de lutar, a organização de greves. Esses primeiros sindicatos, em sua maioria de imigrantes italianos que já tinham experiência na organização sindical, a ideologia que vai fomentar esses sindicatos, principalmente na década de 10, é o anarquismo, o movimento anarco-sindicalista. E na concepção dos políticos, das oligarquias do café com leite, a própria frase do presidente Washington Luiz, que questão social deve ser tratada como caso de polícia, greve, manifestações de trabalhadores, insatisfação social, não deve ser tratado com leis protecionistas, assistência social, deve ser tratado com caso de polícia, devem ser reprimidas fortemente. E assim, a lei Adolfo Gordo já determinava isso, né? Todos os trabalhadores envolvidos em greves e organizações sindicais devem ser banidos, expulsos, exilados do país. Tá? E assim, já nos anos 20, como influência da Revolução Russa, né? Os partidos comunistas se expandem pelo mundo. E assim, no Brasil, em 1922, vai ser fundado o Partido Comunista Brasileiro. E, consequentemente, o socialismo, né, como ideologia de combate à exploração burguesa, à exploração capitalista, a ideologia socialista vai superar o anarco-sindicalismo e o próprio anarquismo no movimento operário. Né? A partir dos anos 20, né, o trabalhador brasileiro, né, vai ingressar nesse movimento socialista no PCB, no Partido Comunista Brasileiro. Bem, embora na política prevalecesse o coronelismo, a política dos governadores, o pacto entre os grandes estados, a política do café com leite, fazendo acordos com chavos para que Minas e São Paulo se revezassem no poder, essa época também havia muita reação. Não foi um período tranquilo, pelo contrário. Né? Grandes movimentos sociais, né, além do movimento operário, também movimentos rurais, questionaram essa ordem existente. A Guerra de Canudos é um exemplo.
não é? A Guerra de Canudos, no final do século XIX, já demonstrava essa insatisfação social. Antônio Conselheiro é o grande líder religioso dessa guerra, não é? As causas, a miséria crônica, as secas cíclicas do Nordeste, o desemprego, o latifúndio, não é? A falta de uma reforma agrária nesse país, as injustiças sociais, os altos impostos implantados pela República, principalmente, não é? Para pagar as dívidas contraídas com o convênio de Taubaté, né? Para salvar os cafeicultores, não é? E o Antônio Conselheiro, como líder espiritual do movimento, ele foi contrariado também com o estabelecimento de um Estado laico republicano. Como líder religioso fervoroso, como católico fervoroso, ele não concordou com o estabelecimento do Estado laico, não é? Ele queria que o Estado permanecesse atrelado com a religião, não é? E a característica desse movimento é o messianismo, né? Esse messianismo é a ideia de que Jesus Cristo vai voltar para salvar os bons, né? A ideia do milenarismo, do fim do mundo, né? do apocalipse. E esse beato, esse líder religioso, o Antônio Conselheiro, ele divulgava, além do messianismo e do milenarismo, a lenda do Dom Sebastião, o rei português que faleceu na Batalha de Alcaçarquibir, combatendo os muçulmanos. Isso no processo de consolidação portuguesa. E aí ele retratava que Sebastião, o rei de Portugal, voltaria junto com Jesus Cristo no dia do Apocalipse a salvar os bons, os fiéis, os arrependidos, né? Os bons. E assim, com essas pregações e atraindo seguidores e criticando a República pelas injustiças sociais, pelos altos impostos, né, que o governo não cuidava dessas populações miseráveis, né, Antônio Conselheiro, em suas andanças pelo interior do Nordeste, o cearense Antônio Conselheiro chegou a uma pequena comunidade de Belo Monte, também conhecido como Canudos, às margens do rio Vaza Barris, no norte da Bahia. E ali estabeleceu um importante povoado e que foi crescendo e atraindo seguidores, né? Chegou, em seu momento maior, a ter 25 mil moradores. Bem, e por que esse pequeno povoado em que lá os trabalhadores, os camponeses tinham acesso à terra, trabalham em sistema de mutirão, em sistema de produção coletiva, em que plantava-se e dividiam-se as colheitas, não havia fome, e no sistema de mutirão as casas eram construídas, eles tinham acesso ao fruto do seu trabalho, né? Em que não havia pobreza generalizada em relação ao restante do Nordeste, né? E assim, os próprios fazendeiros, vendo que a comunidade crescia, aos olhos dos fazendeiros, né, eles começaram a difamar Canudos, né, que era um bando de desordeiros, né, antirrepublicanos e monarquistas, e que é necessário, então, que o governo baiano e depois o próprio governo brasileiro enviasse tropas da polícia baiana e depois do próprio exército para acabar com esse movimento dos trabalhadores. Assim, a comunidade foi denunciada de que ali se formava um Estado paralelo e crítico ao movimento republicano. Não se esqueçam que a República estava recente ainda, ela estava em processo de consolidação. Outra questão que também incomodava os fazendeiros é de que muitos peões das fazendas abandonavam seus trabalhos para morar na comunidade de Canudos, porque lá eles eram proprietários da terra e lá eles não eram explorados, porque o que eles produziam, eles ficavam com o fruto do trabalho,
né, com as colheitas. E outra questão importante, né, eles não pagavam os impostos para o governo e também não pagavam o dízimo para a Igreja Católica, né, e isso afetava, porque servia de estímulo e era um perigoso exemplo para a jovem república, não é? Bem, a reação do próprio conselheiro dizendo o seguinte: olha, para que pagar impostos se o governo não faz a contrapartida, não faz nada para ajudar os pobres? E assim, esse movimento, né, de trabalhadores rurais, né, começa a incomodar. E a própria imprensa, manipulada pelos latifundiários, né, as notícias que chegavam à capital, que ali havia um bando de desordeiros que deveria ser exterminado. Assim, esse movimento começa a crescer e ela deveria ser exterminado por expedições militares. Assim vão se unir o governo republicano, né, na época o Prudente de Moraes, os fazendeiros, a própria Igreja Católica, criticando Canudos. E após 4 expedições... Mas vocês vão perguntar, mas o conselheiro não era um líder religioso? O conselheiro não era um líder popular? Era, mas ele não era um padre oficial. E assim, 4 expedições foram organizadas. As primeiras da Polícia Baiana, elas não conseguiram acabar com o movimento. Aí o próprio exército foi enviado com canhões, né, com fuzis, com metralhadoras, para acabar com o movimento. E assim, depois de 4 expedições, Canudos foi tombado. E o movimento, né, acabou com o extermínio da população. Não houve uma guerra, houve um extermínio, né? E Euclides da Cunha, que até então o escritor Euclides da Cunha, que era um defensor da República, em 1902, né, apenas 5 anos depois de acabar a guerra, ele publica a sua obra-prima, Os Sertões. Ele foi correspondente do jornal Estado de São Paulo. Ele acompanhou de perto a guerra. E aí ele faz essa crítica ao extermínio da população de Canudos. Bem, outro movimento importante é a Guerra do Contestado. Essa, no sul do país, na divisa entre Santa Catarina e o Paraná, de 1912 a 1916. Ela é muito semelhante à Guerra de Canudos, né? As causas, basicamente, as mesmas. A exploração dos camponeses, né? A falta de uma perspectiva de melhoria de vida, né? A falta de acesso à terra, né? E assim, e um agravante. Essa região, por que o nome de Guerra do Contestado? Porque ela acontece na região do mesmo nome. Na época, ainda não havia uma demarcação das fronteiras entre os estados do Paraná e Santa Catarina. E os 2 estados disputavam a posse dessas regiões. E o governo brasileiro, para povoar a região, permitiu que uma incorporadora imobiliária inglesa, do Samuel Farquhar, um grande capitalista inglês, um judeu inglês, construísse uma ferrovia ligando o Rio Grande do Sul a São Paulo. Rio Grande a São Paulo. E essa ferrovia, conforme o mapa mostra aí, ligava Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná a São Paulo. E tornou-se também a maior serraria do mundo na época, extraindo a araucária dessa região. Bem, e a concessão dessas terras que margeavam a ferrovia expulsava os moradores, os poceiros dessa região, né? E aí, imaginando os camponeses. E com o desenvolvimento dessa área, essa área tornou-se mais valorizada, causando o atrito desses antigos moradores, né? Bem, e como Canudos, o movimento também
foi exterminado com a mesma violência contra os moradores. Né? Na concepção do governo republicano, esses movimentos deturpavam a ordem e, principalmente, né, eles queriam barrar o progresso do país. Outra revolta nordestina, a revolta de Juazeiro, do padre Cícero, essa ocorrida no Ceará, em Juazeiro do Norte. Bem, o presidente, na época, era o Marechal Hermes da Fonseca. Essa revolta, ela ocorre em 1913. O presidente, que teve um Marechal Hermes, ele conseguiu derrotar o baiano Rui Barbosa. E aquelas oligarquias estaduais que apoiaram o candidato da oposição, né, o presidente Hermes, então, quis derrubar essas oligarquias. E quem governava o Ceará era a família Nogueira Scioli. Né? E eles apoiaram o candidato à oposição. Na concepção do governo, essa política das salvações era uma intervenção militar para moralizar a política do país. Na verdade, é uma perseguição política ao governador Nogueira Scioli, que havia apoiado o candidato derrotado nas eleições, o baiano Rui Barbosa. Assim, o governo do Marechal Hermes manda tropas do exército para derrubar a família Nogueira Scioli. E assim, o padre Cícero, um grande líder religioso católico, né, da cidade de Juazeiro, mas nascido em Crato, ele se aliou ao governador Scioli e ao político Floro Bartolomeu, nessas imagens aqui à esquerda. E assim, vai armar a população, esses seguidores do padre Cícero, para combater os rebeldes, não melhor, para combater as tropas federais do exército e proteger o governador Scioli. Assim, vejam, o padre Cícero, ele manipula a população para pegarem armas por uma causa que não era popular, era uma causa para defender os interesses da oligarquia cearense, a família Scioli. Né? E assim, graças à intervenção do padre Cícero, a política das salvações, ela fracassa. A intervenção militar federal, né, fracassa. Quando os combatentes de Juazeiro conseguem chegar à fortaleza para impedir a deposição e o afastamento do Scioli. Né? E o prestígio político desse padre Cícero, né, se expande pelo Nordeste. E ele se torna um verdadeiro coronel de batinas. Né? Além de padres, ele tornou-se também prefeito de Juazeiro e se tornou também um grande fazendeiro. Né? E, devido ao seu envolvimento com a política, ele acabou sendo afastado da Igreja Católica. Né? E assim, ele manipulou a população a favor dessas oligarquias do Ceará. E a cidade de Juazeiro, né, hoje é um centro religioso de turismo. Né, quando foi construída uma estátua na cidade, em homenagem ao padre Cícero, Santo Padim, padre Cícero, que de santo não tinha nada. Né? Hoje, né, é uma grande figura. Inclusive, há um movimento da igreja no Brasil, principalmente do Ceará, para beatificar o padre Cícero. Mas não se esqueçam, ele foi afastado da Igreja Católica pelo seu envolvimento na política. Bem, outro movimento importante é o cangaço, que na verdade são bandidos. Alguns historiadores consideram como banditismo social uma forma de fugir da pobreza, praticando assaltos, né, e crimes pelo interior do Nordeste. O cangaço, né, o bando dos cangaceiros, ele existiu durante 50 anos, né, o que não é pouco na história do país.
grandes bandos percorriam o interior, não é? Praticando delitos, assaltos, sequestros, não é? Mas é importante dizer que esses cangaceiros, por que eles atuavam? Não é? Por que eles praticavam esses assaltos, esses sequestros, esses crimes? Né? É uma forma de fugir da pobreza. Né? Se você nascesse pobre no interior do Nordeste, qual seria seu futuro? Sem escolas públicas, né? Sem emprego, sem uma proteção do Estado, sem uma política de assistência social. Né? A justiça sempre pesada para os pobres. E aí, diante dessa miséria crônica da população, a seca, a falta de uma distribuição de terras nesse país, o descaso, um Estado ausente com essas populações, os coronéis, os políticos manipulando os pobres, a própria violência policial. Diante disso, esses bandos armados, sempre pelo interior do Nordeste, nunca chegando às capitais, qual que era o objetivo disso? Né? Viver dessa situação. Né? Viver de forma perigosa, né? Mas contestando a ordem existente. E durante muito tempo, desenvolveu-se a ideia de que os cangaceiros eram Robin Hood do sertão, né? Que eles roubavam dos ricos para dar aos pobres. Na verdade, esses bandos eram ladrões, assassinos, sequestradores e muitas vezes faziam até pactos com os coronéis, né, para matar os inimigos dos coronéis. A partir dos anos 40, com a centralização do poder, com a ascensão da era Vargas, com a industrialização, com a migração para o Sudeste e com o aumento do Estado policialesco, né, esses movimentos foram reprimidos. Né? O próprio bando do Lampião foi cercado, capturado e exterminado. Observem no mapa à esquerda a área de atuação. Né? Eles percorriam praticamente todo o Nordeste, né? Mas nunca chegando a combater nas capitais, porque nas capitais o poder, a ação do Estado é maior, né? Com a maior presença de policiais. Né? E os grandes inimigos dos cangaceiros eram as volantes, né? As polícias militares dos estados. É claro, num período em que esses cangaceiros atuavam, não é, principalmente no interior, a lei era bala. Não é? Não se respeitavam as leis vigentes. Aqui nessa imagem do meio, né, acima um pouco, né, quando o bando do Lampião foi capturado em Angicos, né, e suas cabeças cortadas e expostas, né, nas escadarias da igreja de Angicos, mostrando claramente o fim do cangaço. Né. E aqui essa imagem à direita, o famoso Virgulino Ferreira, o Lampião, e aqui com a imagem do meio, o bando Lampião e da Maria Bonita. Inclusive, esses bandos tinha também a participação das mulheres, né, que acompanhavam e atiravam também. Não eram só esposas, mulheres, companheiras. Elas também participavam ativamente dos tiroteios contra os volantes, as polícias militares. E assim, 1938, 1940, terminavam esses bandos de cangaceiros que causavam temor, né, nessas cidades que eles atuavam. Bem, Rio de Janeiro, capital federal, 1904. Nesse momento, o presidente Rodrigues Alves,
e o prefeito Pereira Passos foram a Paris e assistiram à modernização e contemplaram a modernização de Paris, a Cidade de Luz, né? Quando Paris foi reurbanizada, passou por uma grande transformação. A chegada da iluminação elétrica, né? Na Europa, a Europa passava pela Belle Époque, reflexo da Revolução Industrial, da expansão imperialista para a África e Ásia, e nesse projeto de modernização de Paris, foi nomeado o engenheiro Pereira Passos, pelo presidente Rodrigues Alves. E assim, a ideia é transformar o Rio de Janeiro numa Paris dos trópicos, largando ruas, avenidas, né? Tirando os cortiços, as favelas do centro da cidade, construção de prédios modernos inspirados em Paris, né? Assim, importante dizer que... Mas por que a revolta da vacina? Né? Chegamos lá, né? Na ânsia de modernizar Paris, de transformá-la num cartão postal do Brasil, a Paris dos trópicos, o governo foi arbitrário ao expulsar as comunidades populares dessas regiões centrais. E não se esqueçam, aliado a essa situação de expropriação, de expulsão de suas casas, sem ter um lugar para colocar, sem construir casas populares para essas populações empobrecidas, né? Além disso, o alto custo de vida gerado pela inflação, né? E tudo isso, né? Aliado à vacinação obrigatória contra a varíola, que matava muita gente nessa época. Oswaldo Cruz, o grande médico sanitarista, né? Ele dizia que o grande mal do Brasil, que matava tanta gente, a varíola, o mal da bexiga, né? Eram as péssimas condições de saneamento, né? E aí, estudando no Instituto Pasteur em Paris, né? Ele volta ao Brasil e é nomeado para o Instituto Manguinhos, para erradicar essas doenças tropicais. Assim, vão ser nomeados também os chamados mata-mosquitos, né, e além disso, com os vacinadores, o governo Pereira Passos, né, aliado a essa modernização, a construção de redes de esgoto, saneamento, né, para erradicar essas doenças tropicais, né? Bem, e além desses mata-mosquitos, né, o governo Pereira Passos, o prefeito, comprava para estimular a população a combater as ratazanas, os ratos, as doenças. O governo comprava, né, o prefeito comprava esses ratos. É uma forma de sobrevivência. Chegou ao absurdo de muitos moradores criarem ratos para vender para a prefeitura. É uma forma de sobrevivência, né? Bem, e esses vacinadores invadiam as casas para obrigar a população a se vacinar. E outra coisa importante, né? A oposição, através da imprensa, manipulava a população a não se vacinar, dizendo que o governo, na verdade, queria não combater as doenças, matar os pobres, né? E assim, na verdade, essa revolta da vacina, essa revolta popular do início do século, foi uma tentativa também de golpe de Estado dos grupos jacobinos, dos grupos ligados ao Floriano Peixoto, de retomar o poder e tirar o presidente Rodrigues Alves do poder, né? Bem, a revolta foi reprimida violentamente, mas a vacinação deixou de ser obrigatória e passou a ser facultativa, né?
uma das mais importantes revoltas do país. Inclusive, nessa imagem do meio, a população revoltada, depredando praças, revirando bondes e automóveis no centro do Rio de Janeiro, na Avenida Rio Branco, né? E aqui uma charge ao grande médico sanitarista e muito criticado, né, pela sua atuação na época. Bem, outra revolta importante, também na Marinha Brasileira, a revolta da Chibata. Mas essa não foi feita pelos oficiais, pelas chefias, mas pelos marujos, pelos marinheiros. O líder, o João Cândido, o mestre-sala dos mares. E quais eram as condições de trabalho na Marinha Brasileira? Primeiro, que o recrutamento militar era obrigatório. E esse recrutamento não era só de 1 ano, como é hoje, era de 15 anos. Né? E quem era da Marinha? Aqueles, né, que não tinham projeção social, né, eram mandados para a Marinha, né, e eram obrigados a pagar serviço militar obrigatório por 15 anos. Né? Além disso, as condições de trabalho eram as piores possíveis. Ainda havia castigos corporais por atos de indisciplina, com chicotadas que lembravam a escravidão, né? Os baixos salários, os baixos soldos militares, constantemente atrasados, a péssima alimentação, né? Não havia condições de armazenamento adequado, era comum comer alimentos estragados, né? E os castigos corporais. Essa era a situação, né? E os marinheiros eram essencialmente negros, né? Porque a elite não ia para a marinha como marujos, elas ocupavam os cargos mais altos. Era visto claramente, os oficiais todos brancos, enquanto que os marujos, soldados, né? As baixas patentes, essencialmente negros. Assim, diante dessa situação, houve o primeiro levante, né? Quando os marinheiros liderados por João Cândido, né, eles ocuparam, fizeram um motim, a rebelião, ocuparam os navios de guerra, ancoraram na Baía da Guanabara, lá na capital, e ameaçaram bombardear o Rio de Janeiro se o presidente, o Marechal Hermes da Fonseca, não atendesse às reivindicações. O Marechal Hermes era o presidente, né, eleito recentemente, né, em 1910. E assim, assustado com a situação, né, o presidente Hermes promete negociar com os rebeldes e atender às suas reivindicações, né, e desde que esses rebeldes depusessem as armas, entregassem os navios de guerra. Né, e assim, confiaram no governo, confiaram na promessa de que ninguém seria preso, que não haveria retaliação, e quando eles entregaram as armas, vem a repressão. Muitos foram presos, outros executados, né? E houve a prisão do cabeça do movimento, o João Cândido, que é expulso da Marinha, né? E muitos serão enviados para a Ilha das Cobras, no Rio de Janeiro, um presídio. Outros serão enviados para as regiões amazônicas, Acre, Pará, né? e Amazonas. Mas uma conquista dos rebeldes, os castigos corporais foram banidos definitivamente na Marinha Brasileira. Uma vitória para os rebeldes. Revolta da Chibata. Bem, já estamos nos anos 20 no país. Na Europa, as vanguardas artísticas, como o futurismo, o cubismo, ganhavam os corações e mentes desses intelectuais, desses artistas, né? E Paris atraía com suas exposições muitos intelectuais brasileiros, né? Inspirados nesse modernismo, nesse futurismo, cubismo, né? Nessa chamada arte abstrata, né? Muitos intelectuais e artistas brasileiros iam para Paris. E assim, quando voltavam, eles resolveram fazer
essas apresentações no Teatro Municipal de São Paulo. Não é? E quem participava? Não é? E não só exposições de pintura, mas também música, escultura e também apresentações de poemas. E qual que seria a nova estética? Esses intelectuais modernistas, eles criticavam os padrões formais, métricos, as rimas fechadas, e assim criticavam também o romantismo, o saudosismo, o sentimentalismo. A ideia é deixar aflorar essa criatividade. Embora influenciados pelas vanguardas europeias, pela essa nova estética do cubismo, né, do futurismo, eles procuravam também mesclar, deglutir essa arte estrangeira, misturada com essa fusão de elementos da cultura nacional, num verdadeiro movimento antropofágico, para produzir uma arte voltada para a realidade nacional, valorizando o índio, valorizando a história do Brasil. Né? E assim, os grandes nomes dessa Semana de Arte Moderna, Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Manuel Bandeira e Menoque Del Picchia, destaques na literatura. Nas artes plásticas, Anita Malfatti, Tarsila do Amaral e o Di Cavalcanti, brilhantes pintores brasileiros. Villa-Lobos, na música, inovando também, introduzindo novos elementos nas orquestras brasileiras, né? E o Vitor Brecheret na escultura. A Semana de Arte Moderna, ela vai consolidar-se no Brasil, inclusive repercutindo na arte do Brasil após 1922. No início, ela foi muito mal compreendida e muito criticada, né, pelos setores mais conservadores. O próprio Monteiro Lobato, né, na época crítico de arte, ele não compreendeu a importância do movimento. Inclusive, ele dizia que era uma arte degenerada que não contribuía em nada com a produção da arte brasileira. Bem, 1922, no mesmo ano da Semana de Arte Moderna, explode um movimento, uma rebelião dos jovens tenentes, os jovens oficiais da Marinha Brasileira. Esses jovens oficiais, vindos das classes médias urbanas, eles questionavam o poder das oligarquias rurais, eles criticavam a corrupção, criticavam as fraudes eleitorais, criticavam o coronelismo, a compra de votos, e assim, esses jovens tenentes, né, influenciados pela doutrina positivista do ordem e progresso, queriam moralizar o país. O objetivo desses tenentes era dar um golpe de Estado e acabar com o poder dessas oligarquias do café com leite. Estabelecer um Estado forte, centralizado, uma ditadura. Portanto, o tenentismo não é democrático, não é popular. Eles se sentem como salvadores da pátria para acabar com as fraudes eleitorais. A proposta é moralizar o processo político, moralizar as eleições. A proposta, voto secreto. O fim das fraudes, as eleições a bico de pena, a compra de votos. E aí se opõe ao principal instrumento do coronelismo. Né? Propõe também erradicar o analfabetismo com ensino obrigatório nas escolas do país, que até então a República não havia determinado, não é? Porque educação não era interesse do Estado. Não é? E a educação no país era privilégio das elites. E a centralização do poder. Eles eram contra o federalismo, a descentralização do poder. É um programa elitista. O discurso deles é para o povo, mas sem a participação popular. Os tenentes se consideravam os únicos capazes de salvar a pátria contra a corrupção e as fraudes dessa república oligárquica. Bem,
E assim, o objetivo era o golpe de Estado. Em 1922, no quartel do Forte Copacabana, eles começam um movimento. E qual foi o estopim do movimento? Qual foi o motivo imediato? Durante o processo eleitoral, 2 candidatos. O mineiro Arthur Bernardes, representando a política do café com leite, contra um candidato da oposição, o Nilo Peçanha, do Rio de Janeiro. Não é? E assim, um episódio, até banal, não é? Quando cartas foram publicadas em um jornal do Rio de Janeiro, até então a capital do Brasil, assinadas pelo presidente Arthur Bernardes. E qual o teor dessas cartas? Elas criticavam Nilo Peçanha e o ex-presidente, o Marechal Hermes da Fonseca, na época chefe do clube militar. E essas cartas criticavam o Exército, criticavam o Nilo Peçanha, e depois se descobriu que, na verdade, essas cartas elas foram feitas para tumultuar o processo político, para colocar o Exército contra o presidente eleito, Arthur Bernardes, representando o café com leite. Né? Bem, e assim elas serviram como pretexto para explodir a rebelião e dar um golpe de Estado, um golpe militar, para acabar com essa oligarquia do café com leite, acabar com essa república velha. E assim, o movimento começa no Forte Copacabana, há uma repressão ao movimento, e assim, diante da repressão, 17 militares, jovens oficiais, e um civil, que durante a marcha para o Copacabana, praia de Copacabana, conforme as imagens, recebe o apoio de um civil. E aí esses 18 do Forte, né, resolvem ir até o palácio para depor o presidente Arthur Bernardes contra 3.000 soldados enviados pelo governo para reprimir a revolta. E houve um massacre. Dos 18 heróicos, apenas os tenentes Siqueira Campos e Eduardo Gomes sobreviveram. Não é? Bem, a revolta do Forte Copacabana, o primeiro movimento, a primeira rebelião tenentista. 2 anos depois, chegou a vez de São Paulo, a capital dos paulistas. Agora, exatamente 2 anos depois, no segundo aniversário da revolta dos 8 Fortes, os capitães Isidoro Dias Lopes e o Miguel Costa resolvem fazer uma rebelião. E assim, de madrugada, eles abandonam os quartéis e invadem os pontos centrais, as estações ferroviárias, né? Bloqueiam as rodovias, bloqueiam os principais pontos estratégicos de São Paulo e ocupam o poder. Inclusive, o governador, avisado antes, foge da capital. E assim, São Paulo fica durante 22 dias sob o poder dos tenentes. Bem, a questão é, e os tenentes ganharam apoio popular, ganharam adesão popular, embora tivessem a simpatia das classes populares, dos trabalhadores, eles não quiseram apoio das classes populares, porque o movimento tenentista ele não é popular, pelo contrário, ele é elitista, ele é ditatorial, ele não é democrático. Né? E assim, sob estado de sítio, no país, decretado pelo presidente Arthur Bernardes, representando as oligarquias do café com leite, São Paulo vai ser bombardeada. Né? Inclusive, a repressão é tão violenta que os rebeldes são afastados e aí recuam para o interior do país. E aí eles vão fugir para o Paraná, onde vão se encontrar em marcha pelo interior do país. Esses tenentes paulistas vão se encontrar com um novo grupo, os tenentes gaúchos, liderados por Luiz Carlos Prestes. E aí vai haver uma fusão da coluna paulista, do Isidoro Dias Lopes e do Miguel Costa, com a coluna gaúcha, liderada pelo Luiz Carlos Prestes. E daí eles vão se encontrar em Foz do Iguaçu, na divisa entre
a Argentina e o Brasil e o Paraguai, na região das três fronteiras. Por que, estrategicamente, reuniram-se em Foz do Iguaçu? Porque se a repressão viesse muito forte, eles conseguiriam fugir pedindo asilo político na Argentina e no Paraguai. E aí determinam que não fugiriam para esses países vizinhos. Eles vão juntar as suas forças para fazer uma grande caminhada pelo país, a coluna Prestes Miguel Costa. E assim, liderados pelo Luiz Carlos Prestes, o gaúcho, ele ganha um apelido, o Cavaleiro da Esperança. Torna-se a maior marcha guerrilheira pelo interior do Brasil. E assim, partindo do sul do Brasil, do Paraná, de Foz do Iguaçu, eles vão percorrer o interior do país, por mais de 25 mil quilômetros, até o Nordeste, e passando pelo Sudeste e o Centro-Oeste. Com qual objetivo? Conseguir seguidores, atrair para a causa tenentista, para acabar com o governo da oligarquia do café com leite, presidente Arthur Bernardes. Vários conflitos foram travados, né? Sem nenhuma derrota. Né? É óbvio, um movimento guerrilheiro. E assim, depois de quase 3 anos percorrendo o interior do país, nunca chegando à capital, porque a capital Rio de Janeiro, eles passam bem distantes, porque a repressão, né, no litoral, ela é mais organizada. Nos grandes centros, a repressão é mais organizada. E aí o movimento, né, já desgastado, fracassou ao não conseguir derrubar o presidente Arthur Bernardes. E assim a coluna se dispersa, ganhando asilo político na Bolívia. Né? E nos anos 30, muitos desses tenentes, né, vão participar da Revolução de 30, apoiando Getúlio Vargas na derrubada da oligarquia do café com leite. A Revolução de 30 que levou Getúlio Vargas ao poder e acabou com o poder de São Paulo e Minas. Importante dizer, a coluna Prestes, a Revolta Paulista e a Revolta dos 8 Fortes Copacabana, ela não tem ideologia comunista, pelo contrário, é um movimento de direita, é um movimento positivista, é um movimento conservador, que quer um golpe de Estado para implantar um Estado centralizado, ditatorial, sem participação popular. Há sempre um erro pensar que a coluna Prestes era comunista. Não era. Nesse momento, Luiz Carlos Prestes não havia ainda ingressado no Partido Comunista. É só no exílio, quando da Bolívia, ele vai morar em Buenos Aires, que aí somente no exílio que Luiz Carlos Prestes vai se tornar comunista e depois vai para a União Soviética. Mas já é outra história. Né? Bem, então a coluna Prestes e o movimento tenentista não tem ideologia comunista. É um movimento positivista, um movimento autoritário, né, de querer tomar o poder, de moralizar o poder e acabar com as oligarquias, mas sem a participação popular. E não é um movimento de esquerda, pelo contrário, é um movimento de direita. Então agora chegou o momento de finalizar a República Velha. Né? Bem, depois de muitos anos, né, de 36 anos de república oligárquica, né, nesse momento, quem está no poder é o paulista Washington Luiz. Né? E na divisão de poderes, é chegada a hora, né, nas próximas eleições, o presidente Washington Luiz, que é de São Paulo, apoiar a candidatura do mineiro no revezamento da política do café com leite. E assim, diante da situação de crise econômica, abalado pela crise de 29, que leva à falência muitos cafeicultores, leva à falência muitos comerciantes industriais, né? Isso demonstra claramente o desgaste dessa República Velha, o desgaste
da política dos governadores, né? E assim, os novos elementos, a burguesia industrial, as oligarquias dissidentes, fora do eixo, São Paulo, Minas, né? A ascensão das classes médias, a ascensão do movimento operário, né? Esses setores estão insatisfeitos com o poder dessas oligarquias, né? Paulistas e mineiras. E assim, os próprios tenentes, né? No interior do Exército, insatisfeitos com a corrupção, com as barganhas políticas, com o coronelismo, com a troca de favores, compra de voto, enfim, a corrupção, a própria insatisfação com o convênio de Taubaté, que o governo constantemente intervinha na economia para forçar a alta dos preços do café, não é, e comprar os excedentes. Bem, a crise de 29 abala o poder político dessas oligarquias, demonstrando claramente que o Brasil não deveria ficar na dependência das exportações de café, que deveria diversificar, de apoiar outros setores econômicos do país. E assim, diante da crise econômica, o Washington Luiz rompe com Minas Gerais. E é o momento, né, fragilizada essa aliança café com leite, quando o Washington Luiz, o presidente, não indica o mineiro para a sua sucessão, indica um paulista, o governador Júlio Prestes, de Albuquerque, para ser o seu sucessor. Bem, isso permite a organização da oposição. Minas Gerais excluída, o governador Benedito Valadares, né, numa coligação, Minas excluída da dobradinha do café com leite, quando a opção do Washington Luiz de São Paulo é apoiar de novo um paulista. Ele rompe a política do café com leite. Assim, Minas vai se unir ao Rio Grande do Sul e a Paraíba, e forma, então, uma chapa de oposição, Aliança Liberal. E essa Aliança Liberal tem como cabeça de chapa o governador gaúcho Getúlio Vargas, um político influente e fazendeiro, representando as oligarquias gaúchas, um criador de gado, advogado de formação. E o vice é o João Pessoa, o governador da Paraíba. Assim, essa campanha da Aliança Liberal recebe o apoio de alguns tenentes, recebe o apoio das oligarquias dissidentes, apoio desses setores urbanos insatisfeitos com a política do café com leite. E assim, acontecem as eleições fraudadas, como sempre, e o candidato de São Paulo, o Júlio Prestes, com apoio da máquina estatal, vence as eleições. E assim os protestos, dizendo que as eleições foram compradas, que teve corrupção, que não aceitariam o resultado das urnas. Assentado esse momento inicial, né, um incidente. O João Pessoa, o vice da chapa do Getúlio Vargas, da Aliança Liberal, é assassinado, lá em João Pessoa. Na verdade, o assassinato de João Pessoa não foi um crime político, foi um crime passional, né? E esse crime passional acaba se transformando em estopim para a Revolução de 30. Né? A frase façamos a revolução antes que o povo a faça demonstra claramente a situação. E assim, o João Pessoa, né, o assassinato dele se torna o estopim para a Revolução de 30. Forma-se o grupo 3 de outubro, com apoio dos tenentes, né, e das oligarquias dissidentes. O Getúlio Vargas, o líder da Revolução de 30, consegue chegar ao poder, né, ganhando o apoio do Exército. O presidente, o Washington Luiz, é deposto, né? O Júlio Prestes, o candidato vitorioso nas eleições, não toma posse, e o candidato derrotado nas eleições, o Getúlio Vargas, assume o poder. Começa um novo momento, a chamada Era Vargas, que vai durar de 1930 a 1945. É isso. Um abraço.